Oi, gente, eu sou a Carla Fiorito e eu tô aqui para uma conversa sobre low living. Bom, o que seria isso, né? Para dar uma pista para vocês, eu, por exemplo, tô isolada há meses fora de São Paulo, na minha casa na montanha, em uma vida mais perto da natureza, completamente diferente da que eu vivia em São Paulo, exceto pelo acúmulo de tarefas. Então, já para começar a se ambientar, bora aí refletir juntas. Será que é possível tirar o pé do acelerador nos grandes centros urbanos? Mesmo quem está e pode estar dentro de casa nos últimos 4 meses, anda desabafando por aí. Estamos correndo como nunca, não é não? É reunião virtual que começa logo de manhã, é expediente que encerra muito depois do fim da tarde, se mistura às outras demandas da vida, é casa, filhos, vida social agora online, estudos, uma carga que cai ainda mais pesada sobre os ombros de quem? Das mulheres, já que a gente, historicamente, somos nós que damos conta da casa, dos filhos, né? Uma realidade difícil de mudar, vamos combinar? Mesmo que com esses discursos atuais que ainda custam a ser realidade na prática. Na contramão desse movimento que segue intenso, a pandemia vem escancarando algumas feridas e desafia a gente a repensar em novas formas de viver. As perguntas são muitas. Não está na hora de procurar uma vida mais calma, não? Com mais qualidade, com mais tempo para dar espaço ao que realmente importa? Como criar mudanças que impactam positivamente a nossa vida e o nosso entorno? E o que a gente pode esperar do mundo com um olhar mais aproximado da cidade onde a gente vive? O que cobrar das gestões públicas e como entender e cumprir as partes que nos cabem? Para debater sobre essas e outras questões tão fundamentais, a TPM convidou a Luísa Vol, empresária, sócia da plataforma de conteúdo Contente, a Thiê, cantora, compositora e mãe de duas. E também a Juliana Lopes, arquiteta da MRV, pós-graduada em gestão de negócios e mãe de 2 filhos. Esse bate-papo, gente, é oferecido pela MRV, então sejam todas muito bem-vindas a Em Casa TPM 2020. Meninas, muito bom ter vocês aqui com a gente. Para começar aí esse nosso papo, eu queria que vocês contassem como é que tem sido essa rotina de vocês desde o início dessa pandemia. O que mudou? O que está mais corrido? Vocês se adequaram a esse esquema de trabalho remoto? Estão sofrendo com isso? Como é que vocês estão sentindo aí todas essas mudanças? Então, para mim acabou que as mudanças não foram tão grandes. E explico por quê. Eu trabalho remotamente há muitos anos, tá? E isso me possibilitava ter uma vida que acontecia na maior parte do tempo já em casa, né? Já trabalhava dessa forma. Eu sempre busquei também fazer a maior parte das minhas refeições em casa. Então tem todo um aspecto da quarentena que eu imagino que foi muito novo para muita gente, que para mim não tanto. O que acontece é ter que lidar com uma carga mental, né, tão pesada quanto essa de um momento que a gente vive. Então eu vi assim a minha produtividade, vejo a minha produtividade oscilando bastante. E é claro, abarcando novas tarefas domésticas e tudo, e tendo que repensar essa organização da casa nesse período, mas acabou que não foi para mim uma mudança tão radical em termos da rotina. Então, para mim, eu acho que a palavra um pouco dessa pandemia é surpreendente. Tem mais de 20 anos que eu saio de casa todos os dias, saía, né? Todos os dias para trabalhar, com aquela rotina de trânsito, tentava sempre que possível, né, vir almoçar em casa, buscar os filhos na escola, enfim, tem toda essa rotina e que de repente de um dia para o outro mudou. E num primeiro momento eu achei que fosse ser assim, praticamente impossível, eu achei que a produtividade, né, minha e de todas as pessoas que trabalham comigo também ia cair muito, e eu acho que foi surpreendente porque a gente viu que é possível fazer diferente. A gente viu que é possível né, despender o tempo com o que de fato precisa ser gasto, né? Então você não vai ficar mais meia hora, 1 hora num trânsito,
porque você acaba de trabalhar e em 5 minutos você está numa mesa de refeição. Mas é difícil, assim, conciliar as crianças em casa. Eu tenho filhos pequenos. Eu tinha um mês que eu tinha mudado pro apartamento que eu tô agora e eu não tinha chave do quarto onde eu estava trabalhando. Então, volta e meia, o quarto era invadido por crianças de 4 e uma de 2 anos. Então, os primeiros 15 dias acho que foram cruciais. Mas depois, sinceramente, eu achei que foi legal e você começa a repensar a forma como a gente vivia antes, né? E eu acho que vai ter muita mudança nesse sentido para todo mundo. Principalmente para quem tinha um esquema como o meu, assim, né, de trabalho que não condizia com o espaço da casa. Uhum. E a Tia? Já ouço vozezinhas aí atrás. Eu ouço vozes também. Mas, gente, isso virou um Então fica em clássico da quarentena. Eu já fiz reunião com pessoas do outro lado recebendo a almofadada dos filhos nas costas. Esse é o novo Não, normal, né? teve um momento que, eu acho que no começo teve uma cena de um repórter que, acho que era CNN, não sei, um repórter americano, e tem um vídeo, né, dos filhos entrando e a moça tentando achar, e eu tive umas situações semelhantes a essa. É isso mesmo. E olha, e nós ainda aqui, mulheres, vamos combinar que pra gente isso é básico, né? É normal. Eu não queria contar pra vocês, mas meu filho tá amarrado aqui no pé da mesa, amordaçado. E aí, tia, e Ai, você? gente. Pra mim foi um susto, né? Porque de repente todos os shows cancelados. E aí eu falei que bom, aos 40, o primeiro dia de isolamento era meu aniversário de 40. Falei que bom, vou ter que repensar tudo, né? O que eu vou fazer da minha vida, porque a gente não sabe mais quando vai ter show. Então foi uma loucura, mas de cara foi tudo bem, a gente estava numa casa boa, as crianças se adaptaram, mas aí teve uma segunda fase que foi, como eu entendi que o trabalho realmente ia mudar muito, eu tive que mudar da casa que eu estava e ir para uma outra mais barata, assim. Então eu tive que fazer uma mudança no meio da pandemia e entendi que é uma loucura mesmo, assim. A parte da casa é até boa, a gente fica bem em casa. As minhas estão com 7 e com 10. E elas ficaram super bem no começo, mas depois de mais uma mudança, e depois elas não têm celular, então elas ficam com a sensação que os amigos não gostam mais delas, porque não ligam. E principalmente a parte da aula online é onde me enlouquece, assim, que às vezes eu acordo super de bom humor, aí para conectar uma aula eu levo 40 minutos e eu já quero bater a cabeça na parede, gritar, eu respiro, porque elas não têm independência de se conectar e de se virar. É assim, mas a minha menor não sabe ler. Então ela fica tentando entender o que está escrito no chat. Eu falo, esquece o chat. Aí sem querer ela aperta o mute. Aí ela tira a câmera. Então assim, são horas que eu não consigo fazer mais nada, né? E no começo a escola deu férias, depois começou a aula. Então é uma loucura, assim. Outra coisa engraçada que aconteceu é que antes elas ajudavam um pouco na casa, mas depois elas ajudam em tudo na casa. E aí elas ficam assim, por que que agora a gente tem tantos serviços domésticos? Agora eu queria saber assim se vocês têm palpites de como é que vai ser esse novo normal pós-pandemia. Vocês acreditam que a gente está mesmo buscando mais sentido nas coisas que a gente faz, nas nossas relações, na forma como a gente vive a nossa vida? Será que a gente está, de fato, saindo do automático ou a gente só está criando novas formas de automatizar a vida no meio disso tudo? Eu acho que não dá para generalizar, né? Vai ter gente que vai aprender muita coisa com tudo isso, tem gente que não vai aprender nada, e cada um é cada um, assim. Mas eu sinto que lá em casa, sim, a gente está com movimentos que foram naturais, assim. Por exemplo, uma composteira e prestar atenção mais no que come, no lixo. Como a gente teve mais tempo, né? Algumas coisas realmente assim, como eu tive que mudar de casa, por exemplo, eu tive que doar muita coisa, porque não ia caber, a minha casa era assim, uma era assim, a outra era assim. Então eu me livrei de muita coisa, assim, desapeguei de muita coisa. Então, naturalmente, eu fiz processos assim de estar presente e viver com menos, né?
eu não sei se todo mundo vai passar por isso, mas existem processos para todo mundo, né? Por exemplo, o online, o ao vivo, provavelmente vai fazer parte da nossa vida para sempre. Mesmo que voltem coisas presenciais, a gente vai ficar muito ligado também a esse online, porque ele facilita muita coisa também, né? Mas é isso, é tudo tão misterioso, não sabemos de nada. A gente torce, né, para que existam mudanças significativas, né, principalmente no sistema maior de produção do mundo. Acho que todos nós fomos obrigados a pensar o que era essencial, né? Então, de início, só os serviços essenciais vão estar abertos. O que são esses serviços? E aí a gente viu o mar, a infinidade de produtos e de profissões e de sistemas que a gente tem que não são essenciais, né? Se a gente quer uma vida mais simples, não só no individual, mas no coletivo, como que a gente repensa esse sistema, né, para ter trabalho para todo mundo, para ter oportunidades para todo mundo e ainda assim a gente ter uma vida mais simples. Caso exista uma mudança, né, esse novo normal, acho que é a nossa sede de controle, acho muito difícil a gente falar sobre isso, e essa é uma das lições desse período também, mas que seja um convite, né? Eu sempre me pergunto quando acontece alguma coisa difícil, qual que é o convite aqui? E acho que essa pandemia traz muitos convites para a gente repensar no que é verdadeiramente essencial nas nossas vidas individuais e no coletivo também. Exatamente. Tantas Quanta coisas que a gente experiência. fazia que não precisavam, né, ser feitas, e lugares que a gente ia, e como, né, assim, a gente estava todo mundo muito Tanta. estressado e com muito assunto, mas tantas coisas a gente fazia que a gente não precisava, isso é muito louco mesmo, assim. Você fala, nossa, Eu como é acho que que eu você vivia começa a se assim? voltar pro essencial de fato, né? Assim, e até a própria questão de consumo muda muito, né? Total. Assim, eu acho que várias empresas aí tiveram que mudar a sua forma de atuar e até assim do que é a experiência que o consumidor espera, né, desse tipo de empresa. Acho que é uma forma, eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ser como era antes. Como vai ser o novo normal, não sei, mas eu acho que como era antes não vai voltar a ser, não. Independente de conseguir uma vacina ou não, eu acho que é mais uma questão de comportamento e de reflexão que as pessoas estão fazendo das próprias vidas. Muito bom. Como é que é a relação de vocês com a cidade? Vocês são urbanas? Luísa, daqui a pouco você vai contar aí a sua experiência na praia. Mas como é que é essa relação de vocês na cidade? Com a cidade? Eu, eu de São Paulo, sempre vivi muito a cidade, ia para um lugar e para o outro, mesmo assim, estando na Zona Oeste, mas também, como eu viajava muito para fazer show, sempre fui muito caseira também nos momentos de não show, né? E agora é isso, você não sair de casa por muito tempo, até a cidade você sente diferente, né? E a cidade, inclusive, né? Porque é isso, tem o lado bom e o lado ruim. Mas teve momentos que a poluição melhorou em São Paulo, né? Agora já voltou a ficar ruim, assim. Mas eu sentindo assim mais maritaca em São Paulo, então tem momentos que é isso, assim, o trânsito já tá. É isso, parece que vai voltar tudo ao normal também, porque eu tenho sentido o trânsito também, às vezes pior. Às vezes eu me desloco de casa para o meu estúdio, tipo, agora eu tô no meu estúdio que eu tava trabalhando. E aí eu sinto, assim, que às vezes o trânsito já voltou ruim. E teve momentos que foi tão lindo, né? Se andar em São Paulo e ter pouca gente, você fala, uau, tipo, vai tudo mudar assim. Mas é isso, a vontade de morar na roça e de ter galinha e de ficar realmente pisando descalço, me bate muito, assim, sei que muita gente está sentindo a mesma coisa, assim, mas que dá vontade de repensar a vida toda, né, de realmente, assim, se eu posso viver com tanto menos e uma vida tão mais simples, por que eu não posso sair daqui, né? E é uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu amo São Paulo, assim, e hoje em dia eu penso. Eu vou dizer a respeito da minha experiência própria. Eu estou vivendo há 4 meses na Serra
e eu achava que quando eu tivesse 65, 70 anos, eu ia ter desejo de sair da cidade, porque eu sempre me vi uma pessoa muito urbana. Então hoje eu vivo o meu dia a dia, eu vou lá na minha horta, pego meu alface, dou milho para as galinhas, caminho no meio do nada, sem trânsito, sem movimento de cidade grande, e eu achei que isso ia demorar muito para acontecer, e eu estou achando maravilhoso, é até diferente lidar com esse sentimento, não estou sentindo falta da cidade, por mais urbana que eu fosse. O que vocês pensam sobre isso, quem ainda não falou sobre esse assunto? Então, Eu amo São Paulo também e moro em São Paulo há 10 anos, mas chegou um momento que eu comecei a sentir muita falta de uma vida mais slow mesmo. E aí eu até no meu Instagram eu brinco, tem uma hashtag que chama Hackeando a Cidade Grande, que foram formas que eu encontrei para ter uma sensação de vida de interior em São Paulo. Então eu comecei a conhecer os meus vizinhos, eu fiz essa iniciativa assim de conhecendo um a um, então no fim tinha um grupo grande de vizinhos que se apoiava, trocava receita, emprestava coisa um para o outro, fazia festa, uma coisa super legal, assim, de sentir esse apoio da comunidade. Mas com o tempo eu vi que eu estava sentindo falta de natureza também. E foi quando eu e meu marido começamos a fazer alguns planos, assim. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi passar 3 meses no litoral de São Paulo, no fim do ano. Obviamente a gente amou, foi uma vida maravilhosa nesse período, mas um pouco distante demais da cidade. E agora, há mais ou menos 2 meses, a gente se mudou para Cotia, impulsionados pela chegada de um novo integrante na família. A gente sentiu que era o momento de estar mais perto da natureza, ainda aqui pertinho de São Paulo, né? Estamos a 30 minutos, quando não tem muito trânsito, da cidade. Eu tinha essa ideia também de que eu ia morar numa cidade menor quando eu fosse mais velha, mas eu lembro um dia que uma senhora muito simpática me falou: ah, você tem que morar no campo quando você é nova e tem energia. E aí, quando você é mais velha, você mora na cidade, que vai no cinema, tá perto dos hospitais. E eu lembro que eu achei que Maravilhoso. fez muito sentido, assim. Então, estamos nesse experimento há 2 meses de viver fora da cidade grande, com uma rotina também muito mais leve, né? Cheia de bicho, macaquinho, tucano. Muito legal, tô amando essa experiência. É um privilégio. bom, eu sou extremamente urbana, sempre fui, nunca morei no campo, nunca me imaginei velhinha morando no campo também. Tenho uma conexão grande com o interior, assim, né? A minha família é do interior, então eu sempre passei férias e isso sempre foi temporário na minha vida. Para mim sempre isso foi muito claro que era temporário. E meu marido também é bem urbano e a gente nunca pensou nisso. E aí, com a pandemia e com as crianças pequenas, nós começamos a cogitar a possibilidade não de um deslocamento completo, mas de ter alguma casa, algum lugar para dar uma fugida da cidade, né? Então, assim, eu acho que realmente isso mexe muito com a gente começa a buscar mais a essência, buscar a natureza, uma coisa que eu nunca me imaginava fazendo, né, antes de começar o que a gente está vivendo agora. Uhum. Gente, dá para se conectar tomar um ar e resgatar algumas coisas básicas da vida da gente sem sair da cidade, porque quando a gente sai é mais fácil. Você vai para uma cachoeira, você dá um mergulho no mar, você anda no mato, você anda na terra. E dentro da cidade, como é que faz para se inventar dentro da cidade mesmo? Quais são os rituais que vocês têm, quem está dentro da cidade, né? Eu mudei de casa, eu fui para uma casa minúscula, mas com jardim, pelo menos para plantar um negocinho ali e tomar um sol e tomar um ar. Acho que pequenas coisas realmente
faz uma diferença grande, assim, quando você está presa numa cidade, né? Eu fico vendo, enfim, situações de você ter sol ou não ter sol fez muita diferença, né? Enfim, tem mil situações, né, de diferença. Ter comida e não ter comida, ter casa e não ter casa, tá tão mais diferente, inclusive, né? Tanto gente na rua sem casa agora. Então, assim, enfim, mas indo para casa, o fato de você ter um pouquinho de sol e um pedacinho de terra, já com certeza já dá uma energia, assim, do que quando você não tem nada, assim. Então, eu tento tomar um sol, às vezes pelada no jardim, assim, e tomar um banho de água gelada. Eu já finjo para mim mesma que eu estou na natureza e me sinto bem. Mas é isso, é complicado. Para mim foi Eu, muito importante a conexão com a família também que a gente criou, sabe? Eu acho que esse tempo que tá todo mundo passando mais junto, você começa a conviver mais com as pessoas. Os meus filhos fazendo cabaninhas de papelão com qualquer caixa que chega de entrega. Então, eu acho que isso é você muito muda um legal. pouco a forma de se conectar com a própria família, né? O tempo que você passa com ela é diferente, você tem que se reinventar e aproximar mais da sua essência mesmo. No começo dessa Aí pandemia, vocês em também São entraram Paulo, nessas dicas de querer de esganar o cônjuge, o cônjuge. O cônjuge. Porque o começo daquela relação intensa, em que não estávamos esperando aquela relação tão intensa, existem as duas vertentes, né? Tantas famílias que acabaram se reencontrando e uau, a gente não tinha tempo para ficar junto, que maravilhoso que é isso. E depois o nosso não aguento mais ficar com você 24 horas por dia. aqui em casa eu brinco que às vezes eu sinto que eu tô na síndrome de Estocolmo, que você fica apaixonado pelo seu sequestrador. A gente ficou super bem, foi uma coisa boa, assim, né? Só temos nós mesmos, só dá para abraçar ele, então pra gente se aproximou, é óbvio, né? Que aí tem os ajustes da casa, ele fala, eu prefiro quando você faça isso desse jeito, quando você guarda aquilo daquele jeito, e aí a gente vai se ajustando, mas Com essa tá calma indo bem. toda. Ah, não, não, gente, agora eu tô na frente das câmeras, né? Amor, faz as coisas desse jeito, né? Naquele. Bom, gente, assim, eu aqui no dia a dia, eu tenho uma pequena empresa, sou pequena produtora e eu tenho que me virar com todas as coisas da casa, com todos os afazeres domésticos acumulados e ainda ficar sempre presente, porque senão o meu negócio não acontece. Como é que é para vocês, mulheres empreendedoras, gestoras dos seus negócios, como é que vocês buscam esse equilíbrio para garantir mais qualidade, tanto na vida profissional de vocês, quanto na vida pessoal? Vocês já se encontraram aí nesse equilíbrio? O empreender, né? Eu sempre, além de cantora, fui produtora, empresária, sempre fiz um monte de coisa. Então eu sinto que assim, eu sigo com a mesma intenção e animação que antes, então bolando projetos e pensando em coisas e conectando com pessoas, mas lidando mais com essa falta de controle no geral, assim, com essa incerteza, né? Porque é isso, claro, que se você tem um emprego fixo e você tem um salário, é um pouco mais tranquilo de você pensar, não, tá garantido aqui, então vamos lá, mas porque para empreender e você ter esse foco, essa animação, né? É isso, você sendo sua própria chefe, você tem que se animar e se cutucar. Então, foi o que eu falei antes, assim, tenho trabalhado nesses tempos curtos, de um dia após o outro, mas tenho me visto também em momentos plenos de boas ideias, esclarecidas, de entender. E às vezes fico mais triste, falo, ai, gente, não vai dar nada certo. Aí peço ajuda, ligo para alguém, falo, olha, o que que eu faço? Não tô vendo luz nenhuma no túnel, assim. E talvez me sinto com mais paciência comigo mesma, assim, de certa forma. Mas as ideias estão aí, as sementes estão aí e a boa vontade para que isso aconteça também. O que vai ser do nosso Brasil, da nossa vida, das vacinas, das escolas, tudo isso a gente não sabe. Pode também ficar parado esperando tudo isso acontecer, né? A gente tem que seguir assim.
Aí acho que entra de novo o mantra, né, de um dia de cada vez. No início foi muito confuso, assim, eu me permiti ser humana, né, e tirar alguns dias para pensar, para tentar olhar um pouco de longe, né, o que está acontecendo. Eu lembro de, nos 10 primeiros dias da quarentena, já um pedido de produção extra, né? A internet inteira falando vamos ser produtivos nessa quarentena e tal. Eu achei tudo aquilo muito maluco. Mas como sou empreendedora, né, no meu próprio negócio, eu também não posso parar completamente. Então, eu fui sentindo também o ânimo voltando. E eu gosto muito da fala de um professor meu, o Satish Kumar, que fala: faz o que você dá conta. As perguntas que você não sabe responder, né? O tamanho dessa crise, qual vai ser, quanto tempo a gente vai ter que ficar isolado, tudo isso eu não tenho controle. O que eu tenho controle? Estar ali presente, plantar minhas sementes, cuidar bem dos meus clientes, fazer a minha parte. Então, eu estou seguindo assim nesse ritmo. Eu acho que Juliana. as crises, né, e no caso essa pandemia, eu acho que elas são grandes oportunidades para a gente se reinventar. No nosso caso, né, no mercado imobiliário, eu acho que as pessoas começaram a ver a importância da casa e a gente teve que se reinventar para atender essas novas demandas, como que o consumidor está entendendo, né, que isso vai funcionar. E isso traz uma veia de empreender de uma forma diferente, né? Não dá para a gente continuar fazendo da mesma forma. Então, eu entendo que foi um momento de muita oportunidade, assim, para trabalhar novas frentes, né, de produtos e de projetos que a gente acha que são interessantes. Para vocês, qual é o papel das mídias digitais para empreender durante esse contexto aí que a gente está vivendo? Claro que elas já eram importantes, agora, então, mais fundamentais, mas não sei, não tem muita oferta de produto na internet, não está um exagero e está todo mundo ficando até meio tonto com como é que é isso para vocês? Eu acho que é isso. É um excesso de coisas, mas melhor que seja um excesso, cada um filtra também o que quiser, do que esse contrário, sabe? Sei lá, eu não Uhum, me incomodo muito com. Enfim, eu acho que é isso. Se você não quiser, você não vê e vai ler um livro. Mas se uhum. você quiser, tá lá um monte de informação, um monte de live, um monte de oferta, um monte de coisa pra você, enfim, descobrir mais sobre a vida. Eu acho que mudou muito a abordagem. Eu acho que você, de fato, vai onde você quer estar, o que você quer pesquisar, né? E a própria forma de interação, né, através das mídias aí digitais, eu acho que aproximou, sinceramente, mais as pessoas, principalmente as pessoas mais distantes. Às vezes você convivia muito com quem estava muito perto né, agora você tem essa possibilidade de conviver com quem está perto e com quem está longe da mesma forma. Então, eu vejo como positivo. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que a pandemia ela escancarou desigualdades em todos os níveis, né? E no digital não é diferente. Então a gente ainda tem uma parcela grande da população desconectada, né? Então nós que temos o privilégio de estar conectados com quem a gente ama, de tentar reinventar o nosso trabalho no formato digital, a gente tem que encarar um outro lado de uma parte da população que não consegue usar o digital nem para receber um auxílio financeiro do governo. Então, acho que tem toda uma parte de educação de acesso e depois de educação midiática muito importante para a gente pensar, não só assim falando dos menos privilegiados, mas também de todos nós no dia a dia. Então, o trabalho que teve que migrar totalmente para o digital perdeu o controle, o WhatsApp perdeu o controle, as reuniões de vídeo perderam o controle, né? A gente transpôs o acesso que a gente estava vivendo no offline, agora também para o online. E eu concordo que está na curadoria, né? O poder das pessoas. No entanto, são poucas as pessoas que sentem que tem escolha, assim, a maioria vai sem pensar,
só dizendo sim, respondendo, seguindo, curtindo e se sente muito sobrecarregado no fim do dia. Então, essa é uma conversa que a gente levanta muito na minha empresa, a Contente, que é preciso a gente se educar digitalmente como sociedade, né? Como nós estamos usando isso. Isso só problematizando um pouco, porque obviamente é uma ferramenta que está nos salvando, né? Está salvando a conexão que a gente pode ter uns com os outros. Então, o lado positivo é enorme, mas temos muito que caminhar para ser mais equalitário, né? Como todos os outros aspectos da sociedade. Para a gente finalizar aqui esse nosso papo, eu queria saber aqui de vocês rapidamente que transformações pessoais e coletivas vocês gostariam de ver quando tudo isso acabar. Eu vi que a escola que as meninas, minhas filhas estão numa escola pública aqui em São Paulo, e eu acabei de ver que eles conseguiram aprovar um projeto para fazer um parque e uma super horta, assim, coletiva, e, por exemplo, vai ajudar a alimentar muita gente ali, famílias mais carentes da escola. Então, coisas assim eu acho que vão ser bem-vindas, de realmente você olhar mais para o vizinho que está precisando de um negócio e para as famílias se ajudarem. E muitas coisas, né? Muita gente está se movimentando assim para pensar mais no outro e para trocar coisas, né? Em vez de comprar coisas, vamos ver, mas podem vir mudanças boas, assim, de realmente, enfim, essa do parque, eu fiquei muito feliz hoje com essa resposta de que a escola conseguiu, porque vai ajudar muita gente a comer melhor, e é um movimento pequeno, mas uma escola importante, e então coisas assim podem ser boas, não sei. Eu acho que o que eu espero para mim, é o que eu espero de uma forma geral também, que a gente consiga viver mais com o essencial e, né, na busca aí das nossas essências, das nossas verdades. E eu acho que no afã da vida você vai sendo sugado por outras coisas que às vezes nem tem a ver com você ou não, né, não tem a ver com as outras pessoas. Então, o que eu espero é que a gente saia mais forte disso, cada um conseguindo interpretar melhor aí o que tem a ver com você e o que te faz bem. Eu espero que, como sociedade, a gente consiga, independente de qual área de atuação a gente esteja, tomar decisões que considerem mais fatores que não só o lucro, né? Que considerem o futuro das gerações, o bem-estar de todos os seres, não só os seres humanos, né? Mas dos animais, do meio ambiente, que a gente consiga ter menos pressa nessa cadeia de tomada de decisões e consiga considerar tudo isso. No pessoal, a mesma coisa, né? Conseguir tomar essas decisões melhores e também que eu não volte para o frenesi das oportunidades e da vida e tal, que consiga manter esse foco que eu tenho de uma forma muito feliz, muito satisfatória, assim, não com uma sensação de menos vida, mas com uma sensação de que é muito gostoso também a gente viver só com o essencial. Poxa, meninas, maravilha! Quero agradecer vocês aí pelos insights, pelas ideias e sentimentos que a gente compartilhou durante esse papo. Muito obrigada pela companhia de vocês, ainda que virtual, que a gente se encontre ao vivo para abraçar, passar a mão na barriga, dar muita risada pessoalmente, sem os desafios da internet e com muito calor humano. Mas já valeu demais a experiência e especialmente a companhia de vocês. Beijão, até! Eu que agradeço, eu amo conversar sobre esse tema. Acho que, como palavra final, eu gostaria de deixar que a gente tem oportunidade de dizer sim, mas também de dizer não para muitas coisas, né? E eu acho que é dizendo nãos que a gente vai tendo uma vida mais slow, né? Com menos coisa e com mais tempo. Bom, agradecer a participação, né, aqui com vocês. Eu acho que é sempre muito legal a gente falar, né, de novos desafios, principalmente dentro do universo feminino. E eu espero que, de fato, a gente
né, que esse momento que a gente está vivendo sirva para a gente refletir e pensar em novas formas de viver melhor e mais leve. Ai, gente, obrigada demais pelo convite. Que bom que a Casa TPM está rolando mesmo assim online, né? Esse é o lado bom do online. O assunto é muito importante, o desafio é muito bom para todos nós, né? Porque eu acho que a gente acaba crescendo, querendo ou não. Então, obrigada pela conversa, aprendi muita coisa e que venham outros encontros ao vivo logo mais. Vamos esperar.